Camada 3. Assassinato de JK. Bem, existe uma teoria que diz que o ex-presidente Juscelino Kubitschek teria sido, na verdade, assassinado pelo regime militar, não apenas um acidente de carro. Em dezembro de 2013, a Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo publicou um relatório que afirma com todas as letras o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi assassinado pela ditadura. Até então, a versão oficial era de que ele teria morrido em um acidente de carro na Vila Dutra, aos 73 anos, em 22 de agosto de 1976. Entre os 90 indícios levantados pela comissão, está o depoimento do perito Antônio Carlos de Minas, que garante ter visto um buraco de bala no crânio exumado do motorista do ex-presidente. Josias Nunes Oliveira, condutor do ônibus que teria fechado o automóvel, diz ter recusado a oferta de uma mala de dinheiro para assumir a culpa do desastre. Porém, em 2014, a própria Comissão Nacional da Verdade rejeitou a versão da CV de São Paulo. Diz que a versão oficial da época da ditadura está correta, JK não foi assassinado. Michael Jackson, terreiro de macumba. Bem, foi um meme que eu não sei ao certo quando surgiu, mas provavelmente foi em 2019, graças a um vídeo no YouTube com o seguinte título: Michael Jackson é encontrado escondido no terreiro de macumba em Fortaleza, Ceará. E que logo essa notícia foi muito espalhada pelo Facebook, né? Com aquelas postagens de notícias falsas. Mas claro que era por pura zoeira. E no vídeo, Michael Jackson aparece cantando e contando que vai se naturalizar até cearense, não é nem brasileiro, porque tá cansado da vida de famoso. Por isso ele fingiu sua morte, né? Forjou a própria morte e fugiu para o Brasil. É parecido até com algumas figuras, né? Que eu irei falar ao longo do vídeo. Ele falou que também ele conhece muito Tiririca. Ele disse que ele era muito fã do Tiririca. Por isso que ele esteve aqui, voltou do Tiririca, e por isso que hoje o Tiririca é deputado. Mensalão. Mensalão foi um escândalo de compra de votos que ameaçou derrubar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2005. O escândalo estourou em 6 de junho de 2005, quando o deputado brasileiro Roberto Jefferson disse ao jornal Folha de São Paulo que o Partido dos Trabalhadores, né, o PT, pagou vários deputados 30 mil reais por mês para votar para a legislação favorecida pelo partido na Câmara dos Deputados do Brasil. Os fundos supostamente vieram dos orçamentos de publicidade das empresas estatais, canalizados através de uma agência de publicidade de propriedade de Marcos Valério. E grande parte das lideranças do PT, né, foi afetada de alguma forma, com muitos renunciando ou não conseguindo reeleição. Sequestro do ônibus 174. Em 2000, Sandro Barbosa do Nascimento fez 10 reféns em um ônibus que havia acabado de sair da PUC-Rio e estava na rua Jardim Botânico. Após mais de 4 horas de negociação, com imagens exibidas ao vivo na televisão, o policial do Batalhão de Operações Especiais fez disparos na hora que o sequestrador deixava o ônibus, com uma arma apontada para a cabeça de uma das reféns, Geisa Gonçalves. Na ação, Geisa foi baleado e morreu. Sandro ainda foi colocado em um carro da polícia, mas chegou morto ao hospital. As investigações mostraram que ele foi asfixiado por PMs. O sequestrador era um sobrevivente da chacina da Candelária, ocorrida em 1993. E teve a sua história contada em 2 filmes, o documentário Ônibus 174, de José Padilha, e a ficção Última Parada 174, de Bruno Barreto. Vou falar mais sobre essa chacina mais pra frente no vídeo. Como é louca essa história, né, mano? O sobrevivente de uma chacina acabou trazendo outra tragédia aí pro país, né, cara? Esse sequestro, mano, foi horrível. E o filme contou dessa história, cara. O filme de José Padilha, cara, muito foda esse filme. Recomendo. Greve da Polícia do Espírito Santo. A crise da segurança pública do Espírito Santo em 2017 começou em 4 de fevereiro, devido à paralisação da Polícia Militar no estado do Espírito Santo, por reivindicações de melhores salários para os policiais. E, meu amigo, foi um caos completo, cara, parecendo muito aquele filme, né, Uma Noite de Crime. Mas aqui foram pelo menos uns 20 dias, cara. Não é só uma noite, né, no filme, aqui foi 20 fucking dias. Mas claro, o exército foi mandado para lá. O Melco tá caindo. Ai, ai. Mas claro, o exército foi mandado pra lá um pouco antes, pra tentar manter um pouco de ordem, né? Mas as coisas só voltaram ao normal mesmo com a polícia nas ruas, né? Que foi somente no finalzinho de fevereiro. E até lá, né, 215 pessoas sofreram mortes violentas no Espírito Santo, desde que começou os protestos, né, até dia 24 de fevereiro de 2017. Os dias mais violentos foram o dia 6 de fevereiro, com 40 mortos, e o dia seguinte, com 22. Além de mortes, mais de 600 veículos foram roubados nesse período, sendo 200 veículos somente em um dia, e 300 lojas foram saqueadas, estimando-se um prejuízo de 300 milhões de reais ao comércio. O número de ocorrências aumentou 10 vezes em relação à média do estado. E no período da greve, lojas, escolas e postos de saúde foram fechados. Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Há alguns anos circulando na web, né, o relato sobre um episódio falso de corrupção às vésperas da Copa do Mundo de 98, né, quando o Brasil perdeu a final para a França, após Ronaldo sofrer uma convulsão horas antes da decisão. Tal texto, né, se vocês soubessem o que aconteceu com tal coisa, ficariam enojados. Já ganhou dezenas de adaptações para os mais diversos episódios do mundo esportivo, inclusive após a vexatória
derrota de 7-1, né, do Brasil na Copa de 2014. É tipo uma copy-pasta, mano, que é usado geralmente em derrotas vexatórias de alguns times de futebol. Mas eu mesmo uso esse meme de vez em quando em diversas situações. Enéas. Enéas Ferreira Carneiro foi um militar, médico e cardiologista, professor, escritor e político brasileiro. É considerado o maior ícone do conservadorismo nacionalista do Brasil. E como político, fundou o extinto Partido de Reedificação da Ordem Nacional, né, o PRONA. E próximo das eleições de 2018, meio que as ideias e vídeos dele voltaram à tona na internet brasileira. E daí surgiu aqueles vídeos de imitadas do Enéas, né, e os caras aí. Na época dele, em que ele era candidato à presidência do Brasil, né, o pessoal via ele mais como um meme. Pela sua famosa frase: meu nome é Enéas, 5656. Ela é tipo o Bolsonaro, né, cara? Visto como meme. Mas a diferença é que Enéas era realmente inteligente, cara. O cara era um gênio. E não apenas um maluco completo, como ele parecia. Ele escreveu até um livro que é referência na medicina até hoje, o chamado Eletrocardiograma, Noite da Agonia. Como não concordava com os termos de Constituição elaborados pelos parlamentares, Dom Pedro I decidiu vetar o documento, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Essa ação aconteceu em 12 de novembro de 1823 e foi acompanhada de um evento chamado Noite da Agonia. Nessa ocasião, Dom Pedro I ordenou que tropas cercassem e dissolvessem a Assembleia Nacional Constituinte. Neste dia, vários parlamentares foram presos, entre eles os irmãos Andradas, José Bonifácio, né, o patriarca da independência que eu falei no vídeo passado, Martim Francisco e Antônio Carlos. Em documento assinado pelo imperador, seus conselheiros, em 13 de novembro de 1823, adotou-se, além da expatriação de ex-deputados, outras medidas repressivas e a prisão de quem se envolvesse em discussões públicas. Com a dissolução da Assembleia Constituinte, Dom Pedro I reuniu 10 cidadãos de sua inteira confiança que, às portas fechadas, redigiram a primeira Constituição do Brasil, outorgada em 25 de março de 1824, que acabou fortalecendo o poder moderador. Hiro Onoda foi um ex-oficial japonês de inteligência do Exército Imperial Japonês e combateu na Segunda Guerra Mundial, e ele foi o penúltimo soldado japonês a dar baixa, quase 30 anos depois do término da guerra, mano. Ou seja, ele continuou em guerra mesmo após o fim dela, mano. Que história maluca. Parece coisa de filme, né? O cara ficou preso no tempo, pois a missão que foi dada pra ele, os superiores dele falaram assim: isso pode levar 3 anos, pode levar 5 anos, mas aconteça o que acontecer, nós vamos voltar até você. E ele foi mandado para uma ilha nas Filipinas, que foi atacada em 1945, mas ele e alguns companheiros foram se esconder na selva densa. E lá ficaram até 1972, quando todos morreram ou se renderam e o Onoda ficou sozinho, cara. E só em 1974 encontraram o comandante de Onoda, né, que ordenou ele a depor as armas, né. E tipo, já tinha encontrado ele antes, só que ele se recusava, né, a se render, cara, até que o superior dele desse a ordem, né. E depois da sua baixa, em 9 de março de 74, Onoda veio pro Brasil, onde se tornou um fazendeiro de gado na colônia agrícola de Jamique, em Terenos, Mato Grosso do Sul. E ele também publicou um livro aqui no Brasil, relatando a sua vida nesses 30 anos praticamente de guerra, né. E a história desse cara é inacreditável, cara. Se pá, um dia eu faço até um vídeo só pra contar ela todinha, né. Ricardo Milos. Sim, manos, o grande Ricardo Milos é brasileiro. Ele que ficou muito famoso, né, mundialmente, em um meme lá pra 2018, onde aparece dançando, mostrando toda a sua malemolência, mas que hoje em dia meio que foi esquecido. O vídeo onde Ricardo Milos aparece dançando foi publicado originalmente em um site de conteúdo adulto. No vídeo ele aparece usando apenas uma tanga estampada com a bandeira dos Estados Unidos, uma bandana na cabeça. O modo icônico e sensual como ele dança logo chamou a atenção das pessoas. O vídeo se popularizou como meme primeiro no Japão, onde pessoas começaram a usar um software de animação chamado Miku Dance para criar vídeos de personagens de anime dançando como Milos. Edifício Joelma. Foi um incêndio do edifício Joelma, né? Foi uma tragédia ocorrida em 1º de fevereiro de 1974 no edifício Praça da Bandeira, na região central de São Paulo, Brasil, que provocou a morte de 187 pessoas e deixou mais de 300 feridos. O incêndio continuou sendo o segundo pior ocorrido em arranha-céu no mundo, pelo número de vítimas fatais, ficando apenas atrás da tragédia envolvendo as Torres Gêmeas, né, cara, o 11 de setembro. E há relatos de casos sobrenaturais envolvendo o local e até mesmo o cemitério onde as vítimas foram sepultadas. Mano, essa história, puta que pariu, cara, é muito triste, cara. Se forem ler ela completa, cara, vocês vão se chocar, viu, com as atrocidades, né, que aconteceram nesse dia. Ilha das Cobras. Ilha das Cobras fica no interior da Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro. E ela é habitada quase que exclusivamente por cobras, mais especificamente da espécie Jararaca ilhoa, que já tá entrando em extinção, né, porque o pessoal vai lá, né, só pra capturar essa espécie aí que é muito rara, né, e vender no mercado negro, né, cara, muito horrível. Além da alta concentração desse mesmo animal, a ilha também se destaca por ter o segundo maior aglomerado de cobras por área em todo o planeta. São cerca de 45 cobras por hectares, o equivalente a um campo de futebol, né, um hectare. A ilha brasileira perde apenas para a ilha de Shedal, na China. Césio 137. O acidente com o Césio 137 aconteceu em Goiânia, em 13 de setembro de 87, e até hoje o maior acidente radiológico da história. Aconteceu quando catadores de materiais recicláveis
descobriram uma máquina de radiologia abandonada e retiraram uma peça dessa máquina. O desmonte dela fez com que 19 gramas de césio-137 fossem expostos, que é um bagulho muito radioativo, né? Após abrir o cilindro que continha césio, Ferreira, né, um dos catadores que encontrou as peças da máquina, levou o material para sua casa e convidou diversos amigos, familiares e vizinhos para que eles pudessem ver como ele brilhar no escuro. Durante dias, dezenas de pessoas foram expostas à radiação, e muitas delas tiveram contato direto com césio, até mesmo passando em seu corpo. E devido a isso, centenas de pessoas foram contaminadas e 4 morreram. Que tragédia. Bebê demônio. Em 11 de maio de 75, o Notícias Populares, né, um jornal da época, estampou na capa a lúgubre manchete: "Nasceu o diabo em São Paulo", sobre o suposto nascimento de uma criatura com características sobrenaturais em São Bernardo do Campo, São Paulo, né? O jornal foi o único impresso a veicular o caso. Dizia-se que o bebê tinha chifres, rabo, e nasceu falando e tocando terror, né? Tocando puteiro já. Mas claro que isso tudo não passa apenas de uma manchete sensacionalista, né? Uma famosa fake news. Na verdade, o que realmente aconteceu é que na época o repórter da Folha de São Paulo, Marco Antônio Montadon, foi até o ABC Paulista, e o seu objetivo era confirmar relatos de uma criança que havia nascido com duas saliências na testa e um tipo de prolongamento no cóccix. Porém, chegando ao hospital, Montadon constatou que era apenas um bebê normal, que havia nascido com más formações ou com defeito congênito comum, que é chamado de mielomeningocele. Esse defeito congênito prejudica o fechamento da coluna do recém-nascido, porém é resolvido com uma cirurgia simples, logo após o parto. No entanto, o repórter transformou a história do bebê em uma crônica de terror, né? Tendo uma matéria sobre o nascimento do filho do diabo. Mesmo após confirmação de médicos especialistas sobre a real situação do bebê, a direção do jornal decidiu que manteria a história de terror como algo sobrenatural. Guerra do Prata. Foi um episódio numa longa disputa entre Argentina, Uruguai e Brasil, pela influência do Paraguai e hegemonia na região do Rio da Prata. A guerra foi travada no Uruguai, Rio da Prata e Nordeste argentino, de agosto de 1851 até fevereiro de 1852, entre as forças da Confederação Argentina e as forças da aliança formada pelo Império do Brasil, Uruguai e províncias rebeldes argentinas de Entre Rios e Corrientes. A Guerra do Prata terminou com a vitória aliada na Batalha de Monte Caseiros, em 1852, estabelecendo a hegemonia brasileira na região do Prata, gerando instabilidade política e econômica ao Império do Brasil. Porém, a instabilidade nos outros países da região permaneceria, com as disputas internas entre partidos do Uruguai e uma guerra civil na Argentina pós-Rosas. Ou seja, não é de hoje que os bolos da apanham pra nós, né? Chupa Argentina. Geoglifos do Acre. Os geoglifos do Acre são um conjunto de geoglifos antigos localizados no estado brasileiro do Acre, que provavelmente foi feito pelos antigos astronautas, né, cara? Os ETs aí chegaram aí e fizeram esses desenhos nas terras, né, cara? Zoas. As pesquisas arqueológicas nessa área revelam informações importantes sobre o manejo da paisagem amazônica por grupos indígenas que habitaram a região entre aproximadamente 200 a.C. até 1300 d.C. e sugere um novo paradigma sobre o modelo de ocupação da Amazônia por densas sociedades pré-coloniais, desmentindo a imagem de que a região seria um território intocado. Lord Crokane. Thomas Crokane, 10º Conde de Dundonald e Marquês do Maranhão, foi um oficial naval e político britânico que desempenhou um papel importante nas histórias militares do Reino Unido, Chile, Brasil e Grécia. Lord Thomas Crokane, após fundar a Marinha chilena e garantir a independência do país em uma audaciosa nação naval na costa do Pacífico, foi convidado por Dom Pedro I, em 1823, a comandar a nova Marinha brasileira, sob a patente de primeiro-almirante, recebendo 2 vezes mais do que no Chile. E o cara era um gênio das batalhas navais, né? E foi decisivo para o sucesso do Brasil em sua campanha marítima, derrotando Portugal, né, e alcançando a sua independência. Mas muitos historiadores, né, dizem que ele tinha um lado piratão, né, cara? O homem era cara de pau, viu? E roubou diversos tesouros lá no Peru e aqui no Brasil também. E Napoleão até o apelidou de o Lobo do Mar. E o bicho também conseguiu tirar 21 mil libras dos maranhenses, né? E por essa razão, o nome Thomas Crokane não pode ser sequer mencionado no Maranhão. Para eles, o escocês não passou de um grande mercenário e pirata saqueador de cidades. E no vídeo do Eduardo Bueno, né, cara, ele fala sobre o Crokane, cara, é muito boa, né, a história desse cara, mano. O maluco era um mito mesmo, cara, um piratão. E mais cara de pau do que o pirata da independência do Brasil não teve. Tu sabe, claro que tu sabe quem foi. Lord Crokane. Thomas Crokane, meu ídolo máximo. Eu amo o pirata da nossa independência. Brasil e a criação de Israel. No centro de Jerusalém, ao lado de um cemitério muçulmano, uma praça leva o nome do brasileiro Oswaldo Aranha. Ele é homenageado por israelenses porque presidiu em 1947 uma sessão especial da Assembleia Geral da ONU
e apoiou a participação da Palestina Britânica, evento que levou à criação do Estado de Israel em 1948. A resolução também previa um Estado árabe ainda inexistente. O brasileiro é considerado fundamental para a decisão da ONU, por ter feito lobby por um voto positivo. Ele foi nomeado ao Nobel da Paz até, por ter presidido aquela sessão. Oswaldo Aranha inaugurou também uma tradição seguida até hoje pelas Nações Unidas, a de que o chefe da delegação brasileira seja sempre o primeiro a discursar na reunião. Pena que hoje em dia o Brasil só passa vergonha na ONU, né, cara? Nessa época a gente era respeitado. Chacina da Candelária. A Chacina da Candelária, como ficou conhecido neste episódio, foi uma chacina que ocorreu na noite de 23 de julho de 93, próxima à Igreja da Candelária, localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. Neste crime, 8 jovens foram assassinados na noite de 23 de julho de 93. Pouco antes da meia-noite, um táxi e um chevette com placas cobertas pararam em frente à Igreja da Candelária. Em seguida, os ocupantes atiraram contra dezenas de pessoas, a maioria adolescentes, que estavam dormindo nas proximidades da igreja. Posteriormente, nas investigações, descobriu-se que os autores dos disparos eram milicianos. Como resultado, 6 menores e 2 maiores morreram e várias crianças e adolescentes ficaram feridos. Segundo estudos realizados por associações ligadas à organização Anistia Internacional, 44 das 70 pessoas que dormiram nas ruas naquela região perderam a vida de forma violenta. A maioria das vítimas eram pobres e negras. E um dos poucos sobreviventes dessa chacina, né, cara, é o Santo Barbosa do Nascimento, né, o sequestrador do ônibus 174. E também uma referência à chacina feita no jogo Metal Gear Rising Revenge. Em uma conversa de codec durante o arquivo R02, o personagem Kelvin e o protagonista Raiden conversam sobre a situação de crianças de rua, mencionando o incidente, né. Porra, Metal Gear, né, cara. É muito político, cara, tem muito a ver com história, né, cara. Quem sabe eu faço um vídeo específico só sobre Metal Gear, cara. Eu sou muito fã desse jogo, sou muito fã de toda a franquia. Pedrinho Matador. Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, um assassino em série brasileiro, é considerado o maior assassino em série do Brasil, sendo oficialmente sido condenado a mais de 400 anos de prisão, por matar mais de 100 pessoas. Mas, né, aqui no Brasil, a pena máxima de prisão é de 40 anos. E Pedrinho até cumpriu 2 anos a mais, né? Devia ter aposto na cadeia esse maníaco aí. Mas infelizmente foi só em 2018, após permanecer preso por 42 anos. E foi até em alguns podcasts, né, recentemente. Que é aquela história do coração, né? Que é... Mas eu só masquei. Que eu cortei o bico do coração, masquei porque eu falei no caixão, vou comer o coração dele. Foi o que eu fiz, foi vingança, mas não que eu engoli. Eu masquei e joguei em cima do corpo do meu pai dentro da cela, no chão. Camada 4. Nível Eduardo Bueno de conhecimento. Batalha das Toninhas. A Batalha das Toninhas foi um evento envolvendo a Marinha do Brasil ao largo de Gibraltar em novembro de 1918, no final da Primeira Guerra Mundial. Pensando em ter abordado um submarino do Império Alemão, a Marinha Brasileira atacou e dizimou um bando de Toninhas, cara. E foi um dos maiores vexames militares da história do Brasil. Os canhões do Bahia, né, cara, o nome do cruzador brasileiro, atingiram um cardume de Toninhas, um mamífero marinho parecido com um golfinho, e que circundava inocentemente os barcos que passavam na região, como fazem até hoje. E ao todo 46 delas foram mortas. E esse episódio virou um meme, né, cara? Assalto ao Banco Central. Ladrões cometeram um assalto ao Banco Central do Brasil em Fortaleza, no Ceará, no final de semana dos dias 6 e 7 de agosto de 2005. O crime só foi descoberto no início do expediente da segunda-feira, dia 8 de agosto, e foi o segundo maior assalto a banco da história do Brasil, perdendo só para o assalto do Banco Itaú na Avenida Paulista, onde foram roubados aproximadamente 500 milhões em joias e dinheiro. E na madrugada de 5 e 6 de agosto de 2005, né, a quadrilha entrou no caixa forte do Banco Central através de um túnel, levando mais de 3 toneladas em notas de R$50. E para retirar o dinheiro, o grupo passou por baixo de uma das mais movimentadas vias do centro de Fortaleza, a Avenida Dom Manuel. O túnel partia de uma casa alugada pela quadrilha. O crime só foi descoberto no início do expediente da segunda-feira, dia 8 de agosto, né? Antônio Josivan Alves dos Santos, o alemão, apontado como mentor do assalto, foi preso em fevereiro de 2008, no Distrito Federal. Em 2011 também lançou um filme baseado nesse assalto, Joseph Mengele no Brasil. 40 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, Joseph Mengele, um médico de Auschwitz, né, conhecido como o Anjo da Morte, e um dos criminosos de guerra mais procurados do mundo, estava morto. Pelo menos é o que resolveu comunicar à polícia alemã à família do médico, em Wenzburg, na Baviera, em maio de 1985. A família dizia que Mengele havia morrido afogado em 79, em uma praia de Bertioga, São Paulo, no Brasil, provavelmente por causa de um derrame, e que ele fora enterrado em um cemitério de Embu, São Paulo, sob identidade falsa que via usando, a de um amigo austríaco chamado Wolfgang Gerhardt. Esse desgraçado passou anos fugindo, mano. Esteve em diversos países, Argentina, Paraguai e finalmente aqui no Brasil, onde morreu em uma praia, mano. O cara nunca foi pego e nunca pagou de verdade pelos seus crimes, né? Tibiriçá. Foi um importante líder indígena tupiniquim dos primórdios da colonização portuguesa no Brasil.
Era aliado dos portugueses e dos bandeirantes paulistas. Teve papel destacado nos eventos relacionados à fundação da atual cidade de São Paulo, em 1554. Ele acompanhou Manuel de Nóbrega e Anchieta na obra da fundação de São Paulo. Estabeleceu-se no local onde hoje se encontra o Mosteiro de São Bento, espalhando seus hinos pelas imediações. A tal Rua de São Bento era por esse motivo chamada primitivamente de Martim Afonso, né? Que é o nome que foi dado para ele quando ele foi batizado. E em 1562 ele repeliu com bravura o ataque à vila de São Paulo, efetuado pelos índios tupis, guaianás e carijós, chefiados pelo seu sobrinho, Jaguaranho, no ataque conhecido como Cerco de Piratininga. Theodore Roosevelt no Brasil. Theodore Ted Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos em 1901 e 1909. Seu espírito competitivo acabou desestabilizando a sua continuação na política após a derrota presidencial de 1912, e logo depois, né, em 1914, ele veio dar aqui um rolê pelo Brasil. Mas como ele gostava de umas viagens mais exóticas, né, veio para desbravar a Amazônia. E ainda hoje temos a lembrança dessa visita marcada no país, mais especificamente na Bacia Amazônica. Roosevelt virou o nome de um rio que nasce em Rondônia, anteriormente chamado de Rio das Dúvidas. O pessoal lá só chama o rio de Theodore, né, porque não sabe falar Roosevelt. Os desafios encontrados durante a expedição foram incontáveis, envolvendo mortes, disputas por comida, conflitos com índios canibais, doenças e até desidratação. Porra, o rolê de bosta desse aí, né, cara? Quando a viagem pela Amazônia completou um mês, Roosevelt já tinha perdido 30 quilos, cara. Puta que pariu, se fudeu, né? E ainda, quando ele chegou nos States, né, ele ainda foi diagnosticado com malária. E morreu 5 anos depois. A viagem terminou em abril de 1914, depois de quase 2 meses e 1.500 km de navegação. Darwin no Brasil. A primeira parte da passagem de Darwin pelo Brasil chegou ao fim de 5 de julho de 1832. Daqui a expedição seguiu para o Uruguai e de lá para a Argentina. Em setembro de 1835 chegou às Ilhas de Galápagos, no Oceano Pacífico, o ponto mais famoso da viagem. E ele odiou sua passagem por aqui, né? Apesar de diagnóstico, Darwin deu graças a Deus por estar finalmente deixando as costas do Brasil. E falou, né? Espero nunca mais visitar um país de escravos. Mas ele também confessa que sua visita ao Brasil foi muito importante na pesquisa dele, né, sobre a teoria da evolução das espécies. José Joaquim Maia e Thomas Jefferson. Em outubro de 1786, Thomas Jefferson, então embaixador dos Estados Unidos na França, recebeu correspondência oriunda da Universidade de Montpellier, assinada com o pseudônimo de Vendeck, que era José Joaquim Maia e Barbalho, um integrante da Inconfidência Mineira. Em maio do ano seguinte, 1787, a pretexto de visitar as antiguidades de Nimes, Jefferson acertou o encontro com Van Dyck, pois a Inconfidência Mineira tinha uma forte influência dos ideais da Revolução Americana. Nada melhor do que pegar umas dicas com eles, né, para tentar fazer algo parecido aqui no Brasil. E Thomas Jefferson até falou para ele que uma revolução vitoriosa no Brasil, obviamente, não seria desinteressante para os Estados Unidos, e a perspectiva de lucros poderia talvez atrair um certo número de pessoas para a sua causa, e motivos mais elevados atrairiam outras. Porém, né, a Revolução Mineira não deu muito certo. E acabou foi na morte do Tiradentes, padre paraibano Francisco João de Azevedo. Ele foi o inventor da máquina taquigráfica e terminou por transformá-la com simples modificações em uma máquina de escrever. Mas quem levou a fama e a patente foi o inventor norte-americano Christopher Sholes, e Azevedo entrou para a galeria de inventores injustiçados, como Santos Dumont e Landel de Moura, né, inventor do rádio. Entre junho e dezembro de 1872, um estrangeiro, provavelmente norte-americano, levou o protótipo da máquina de Francisco João de Azevedo para o exterior. O padre teria sido dissuadido a deixar levar o protótipo com a promessa de que havia pessoas interessadas em fabricá-lo. E em março de 1873, Christopher Sholes apresentou como seu modelo praticamente idêntico à máquina brasileira para os armeiros Hamilton, que a industrializaram. Os caras passaram a perna, né, no padre, cara, por vacilo, mano. O inventor da máquina de escrever é brasileiro também, cara, porra. O Brasil tinha grandes inventores, né, mano, o que aconteceu? Os Estados Unidos derrubaram os submarinos brasileiros. Dizem que o ataque dos submarinos brasileiros em 1942, né, que nos levou à guerra contra o eixo, teria sido causado na verdade pelos Estados Unidos, e não pela Alemanha, porque os estados queriam forçar o Brasil a participar da guerra, né? Mas essa teoria não faz nenhum sentido, porque o Brasil sempre foi aliado dos Estados Unidos, né? Na época já meio que tava uma rixa não oficial com a Alemanha. Tanto que o Brasil já tinha até bombardeado alguns submarinos alemães. Foi o que levou a essa retaliação, né, dos alemães com os submarinos brasileiros. Lula perdeu o dedo de propósito? Outra teoria também sugere que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria cortado seu dedo de propósito, só para poder ter acesso à aposentadoria por invalidez e até a indenização, pois foi também com a perda do seu dedo que ele começou a se dedicar aos problemas da classe metalúrgica, iniciando sua trajetória protestante, né, e enfim, né, na política. Mas claro que isso aí é fake news, e todo mundo sabe que é padrão entre os metalúrgicos ter algum dedo faltando. Lula até continuou trabalhando mesmo após perder o seu mindinho, a origem do brigadeiro.
Em 1946, o brigadeiro Eduardo Gomes era candidato a presidente, e a doceria Heloísa Nabuco de Oliveira, que o apoiava fervorosamente, inventou um docinho feito de leite condensado, manteiga e chocolate para arrecadar fundos para a campanha. O sucesso foi tão grande que a receita foi passada para frente, e hoje é uma das sobremesas mais famosas por aqui, né? E recebeu o nome dele, brigadeiro. Roubo da taça Julius Rimet, em 1983. A Julius Rimet era uma taça que seria dada à primeira seleção que conquistasse a Copa do Mundo 3 vezes primeiro. E quem ganhou foi, claro, né, a seleção brasileira. Ela pesava cerca de 3,8 kg e media 35 cm de altura. Além de seu valor simbólico, não só futebolisticamente falando, ela representava uma grande honra e era motivo de orgulho para a nação, além de ser avaliada em 18 milhões de cruzeiros. Porém, em 83, a taça foi roubada aqui no Brasil. Nunca conseguiram recuperá-la, porque derreteram ela, né? Porém, encontraram os ladrões da taça. O mandante do crime fora Sérgio Peralta, representante do Atlético Mineiro na CBF. Para o grande roubo, ele teve a ajuda de 2 comparsas, o Chico Barbudo, experiente na compra e venda de ouro, e Luiz Bigode, amigo de Chico. Além deles, os ouvires, Juan Carlos Hernandes foi apontado como responsável por derreter os troféus. Além de Jules, outras 3 taças foram levadas. Daniel Fraga foi o primeiro youtuber a falar de Bitcoin no Brasil. Seu vídeo intitulado Bitcoin Seja Louvado, gravado ainda em 2012, é o primeiro registro público sobre a moeda digital no YouTube brasileiro. Perseguido pela justiça, Daniel acabou abandonando suas redes sociais, sendo um dos maiores mistérios da internet até hoje. E mano, por muito tempo ele teve desaparecido, né, fugindo do governo brasileiro que processou ele várias vezes. Porém, nesse ano, né, 2021, ele deu sinal de vida e inseriu recentemente em seu canal no YouTube, com 139 mil inscritos, um link para o site whybitcoincast.com.br. Christian Christie. A Christian Christie foi uma crise diplomática oriunda de uma série de acontecimentos conflituosos na área de relações internacionais, entre os governos do Império do Brasil e o Império Britânico, que ocorreu entre 1862 e 1865. Essa questão diplomática foi fruto de um conjunto de incidentes envolvendo ambas as nações, culminando pela atuação do embaixador britânico acreditado no Brasil, William Dougal Christie, no rompimento das relações diplomáticas por iniciativa do Brasil, em 63, e assim sendo restabelecidas pacificamente entre ambos os impérios apenas em 1865. E meu amigo, nessa época, o Brasil peitava até o Império Britânico, hein? Tibira do Maranhão. Tibira do Maranhão foi um indígena tupinambá brasileiro, morto por sua orientação sexual no século 17, sendo considerado o primeiro caso documentado de execução no Brasil devido à homossexualidade. Seu caso é o primeiro registro de morte por homofobia no Brasil, e ativistas LGBT querem que o personagem seja reconhecido como mártir e fazem campanha para divulgar sua história. Um arcebispo da igreja celta acredita que solicitar ao Vaticano a análise de canonização de Tibira é uma positiva provocação para ajudar na sensibilização de acolhimento da comunidade LGBT. E para ele, a igreja católica precisa evoluir no processo de respeito a todos os seres humanos, independentemente de sua orientação sexual. Negro d'água. Conta a lenda que Negro d'água vive em diversos rios, manifestando-se com suas gargalhadas. O Negro d'água derruba a canoa de pescadores se eles se negarem a dar peixe para ele, né? Em locais do Brasil, ainda existem pescadores que, ao sair para pescar, levam garrafa de cachaça e a jogam para dentro do rio, para que não tenham sua embarcação virada, né? Suas características são muito peculiares. Eles seriam a fusão de um homem negro alto e forte com um anfíbio. Apresenta nadadeiras como de um anfíbio, corpo coberto por escamas mistas com pele. Príncipe de Astúrias. O Príncipe de Astúrias foi um navio transatlântico construído para fazer a linha de passageiros e cargas entre Barcelona e Buenos Aires. Era considerado o mais luxuoso da Espanha. Na madrugada de 5 de março de 1916, o navio se dirigia ao Porto de Santos, fazendo sua 6ª viagem à América do Sul. Oficialmente havia a bordo 654 pessoas, 193 dos quais tripulantes. Mas em seus compartimentos inferiores estimava-se que levava 1000 passageiros fugindo da Primeira Guerra Mundial. E chovia forte naquele dia, né, e a visibilidade era baixíssima. Durante a madrugada, o navio bateu violentamente na laje submersa da ponte da Pirabura, na costa leste de Ilha Bela. E depois do impacto, em apenas 5 minutos, o navio afundou. Junto levou a vida de centenas de passageiros tripulantes, muitos sepultados no fundo do mar. E essa foi uma das maiores tragédias marítimas do mundo. Dom Pedro II era amigo de Nietzsche. Sim, mano, Dom Pedro era brother do funk filósofo Nietzsche. Em 1871, um grande filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, sem querer entrou num vagão exclusivo que transportava um brasileiro de passagem pela Áustria. E ao notar que o carro estava ocupado pelos picas da época, né, que era só elite, logo ele se desculpou e enquanto saía, porém, logo teve o carinhoso convite do ilustre viajante para que continuasse ali.
Em pouco tempo, os dois estavam em uma conversa bem animada e espontânea, e conversaram durante 5 horas. Foi somente quando desceu que Nietzsche indagou sobre a identidade do passageiro, né? E completamente surpreso sobre que se tratava do imperador do Brasil, Dom Pedro II. Nietzsche imediatamente levantou-se, começou a rir e abraçou ele. Os amigos do Nietzsche falam que ele sempre contava essa história, né, pra todo mundo nos rolês da época. E depois desse dia, os dois começaram a trocar cartas mensalmente. Mano do trap que é paga de rei, meta porrada sem nós. Tipo de vaca, tô de copiloto, mas quando tem hit de